Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em tese do STJ, edição 260, e o tema é interrogatório. Então, antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita para curtir, compartilhar com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo e para nos avaliar com 5 estrelas no Spotify. Tudo que você fizer para trazer engajamento para esse episódio vai fazer com que ele seja mais distribuído pela plataforma e com certeza vai fortalecer muito esse projeto. Então, lhe agradeço demais e sem mais delongas, vamos para as primeiras teses do dia, porque eu vou analisar de forma conjunta as teses 1, 2 e 5. Então, bora lá. Tese 1. O interrogatório como meio de defesa assegura ao acusado a prerrogativa de responder a todas, nenhuma ou algumas perguntas, com base na garantia constitucional de não autoincriminação, assegurado pelo princípio do nemo tenetur si detegere. Tese 2. O interrogatório é um especial instrumento de autodefesa, não apenas meio de prova, e compete à defesa definir a melhor estratégia. Tese 5. É ilegal encerrar o interrogatório sem oportunizar à defesa a realização de perguntas, ainda que o acusado se negue a responder aos questionamentos do juiz. Primeiro ponto, o que significa esse princípio em latim que consta na primeira tese? Seria algo como: ninguém é obrigado a se revelar. Ou seja, a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si mesma. Então, partindo desse princípio, vamos entender como é que funciona a lógica do interrogatório do acusado no processo penal brasileiro. Olha só, se ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, então para que serve o interrogatório do acusado? Gente, serve como um momento de autodefesa, tá? Inclusive, se utiliza esse termo em alguns julgados do STF e do STJ, de que é o dia da corte, aquele dia que o acusado pode ir até a corte para se defender, para levar a versão dele sobre os fatos. E aí ele pode naturalmente levar a versão dele ou deixar de levar. Isso é importante para ter a noção de que se trata de um momento da defesa e que, por isso, a defesa pode traçar a sua melhor estratégia. Então, é possível que a defesa opte pelo silêncio total ou pelo silêncio parcial. Pode optar, então, por responder só as perguntas da defesa, não responder as perguntas da acusação nem do juiz. Perfeitamente, o silêncio parcial é perfeitamente compatível com o Instituto. E, além disso, que é daí que trata a tese 5 especialmente, não é possível o juiz encerrar o interrogatório tão somente porque o acusado se recusou a responder às suas perguntas. Por quê? Porque o acusado pode perfeitamente querer responder às perguntas do defensor dele. Então, isso é compatível, né, com o direito à não autoincriminação. Ele poderia, então, optar por responder só as perguntas da defesa, de forma que, se o juiz simplesmente encerra a oitiva em virtude da negativa de responder às perguntas, nós temos uma clara violação do direito à ampla defesa. Então, gente, como é que ficaram as teses? Tese 1. O interrogatório como meio de defesa assegura ao acusado a prerrogativa de responder a todas, nenhuma ou algumas perguntas, com base na garantia constitucional de não autoincriminação, assegurada pelo princípio do nemo tenetur si detegere. E, gente, esse termo aqui em latim, desculpa, tá aqui a pausa, mas só me lembra um vídeo muito bom em que um policial está sendo interrogado como testemunha e responde ao juiz dessa forma, né? Utilizando essa palavra, esse termo em latim, melhor dizendo, e toma uma paulada gigante. Então, bota aí no Google que você deve encontrar. É muito bom. Tese 2. O interrogatório é um especial instrumento de defesa, não apenas um meio de prova, e compete à defesa
definir a melhor estratégia. E tese 5, é ilegal encerrar o interrogatório sem oportunizar a defesa a realização de perguntas, ainda que o acusado se negue a responder aos questionamentos do juiz. Seguindo em frente, tese 3, o fato de o réu mentir em interrogatório e imputar a prática criminosa a terceiro não autoriza a majoração da pena base. Então imagine a situação. O Zezinho é réu em um crime de tráfico de drogas e ele, além de negar que cometeu o crime, que até aí tudo certo, né? Ele ainda tenta colocar a culpa no vizinho. Ele diz, não, meu vizinho lá do lado não gosta de mim e ele plantou essa droga lá na minha casa para eu ser condenado. Aí vem a pergunta. Essa mentira, tá? Vamos partir do pressuposto que isso aqui é mentira. Ela pode ser utilizada para aumentar a pena do acusado na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que, professor? Ou da sua personalidade ou da sua conduta social. Gente, não é possível. Sabe por quê? Qual é o ponto central aqui? É que essa mentira, acusando falsamente a um terceiro, se deu em um momento posterior do crime, não é? E não no momento do crime ou pretérito. E ali no processo se está julgando a conduta do crime, não é? Não sendo possível, então, agravar a pena base com base em uma circunstância que é posterior. E o julgado ainda excepciona, ele diz, olha, para levar em consideração alguma situação posterior, nós até podemos, mas quando? Quando, embora posterior a esse fato, ele representa o mero desdobramento causal direto desse fato e não a nova e futura conduta do acusado. Então, esse fato dele ter mentido no seu interrogatório não vai ser um fato que vai agravar a sua pena base, beleza? Então, tese 3, o fato do réu mentir em interrogatório judicial e imputar a prática criminosa a terceiro não autoriza a majoração da pena base. Tese 4. A tese 4, gente, tem o mesmo teor do tema repetitivo 11 e 14, beleza? O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no artigo 400 do CPP tangencia somente a oitiva de testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão na forma do artigo 571, incisos 1 e 2 do CPP e à demonstração de prejuízo para o réu. Então, bora lá, não é? Nós já conversamos muito lá nas primeiras teses sobre a natureza desse interrogatório do réu, que é um ato processual de natureza defensiva, é o dia da corte, é o dia que o réu vai até o local, até o juízo, né, melhor dizendo, para se defender, para trazer a versão dele dos fatos. É o primeiro momento e o único momento que ele é de fato ouvido, não é? Então, tem toda essa natureza. Então, para que essa defesa seja relevante, é importante que ele já tenha ouvido tudo o que se passou. Então, ele é o último a ser ouvido, tá? Ele não pode ser o primeiro, o segundo, ele tem que ser o último a ser ouvido. E, gente, há uma ordem a ser seguida, né? Primeiro se escuta a declaração do ofendido, depois as testemunhas da acusação, depois as testemunhas arroladas pela defesa, depois o esclarecimento de perito, acariações, reconhecimento de coisa e pessoa e, por último, o interrogatório do acusado. Professor, e se for um procedimento especial, como, por exemplo, um procedimento em processo penal militar, ou ainda um procedimento penal eleitoral, ou algum outro de legislação especial que traga uma inversão dessa ordem, como é que fica? Aí, gente, nesses casos não muda nada, tá? Mesmo assim, desde a Lei 11.719 de 2008, é necessário que o interrogatório do acusado seja o último ato, beleza? Professor, e no caso de apuração de ato infracional, né, já que o ECA traz também uma previsão diferente, mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Desde a Lei 11.719 de 2008, deverá o interrogatório do acusado ser o último ato da instrução, independentemente do que esteja escrito lá nessa lei especial, beleza? Professor, existe alguma exceção? Olha, no âmbito criminal, não, tá? Mas muito cuidado para não confundir, porque no âmbito do procedimento para apuração de falta grave na execução penal,
aí não precisa ser o último ato da instrução, beleza? Não há nenhuma nulidade caso não seja o último ato da instrução. Tudo certo? Muito cuidado só com isso. Aqui não estamos falando, né, mais do processo penal propriamente dito, estamos falando em um procedimento que é administrativo para apuração da falta grave, e aí realmente não há nenhum prejuízo nesse sentido, conforme entende o STJ. Outro ponto, imagina que houve a inversão dessa ordem em um processo criminal, mas o advogado silenciou. Ele não arguiu a nulidade de forma imediata. O que aconteceu? Preclusão. Tá? Tem que haver aqui uma nulidade arguída em momento oportuno e tem que demonstrar um prejuízo. Se não ficar demonstrado nenhum tipo de prejuízo, não haverá a anulação. E também a nulidade relativa, não é? Então é necessária a arguição em momento oportuno. Beleza, gente? Então como é que ficou a tese? O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no artigo 400 do CPP tangencia somente a oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. E o eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do artigo 571, incisos 1 e 2 do CPP, e a demonstração do prejuízo pelo réu. Temos aqui a tese repetitiva de tema 1114 do STJ, com o exato teor aqui dessa tese que lemos. Seguindo em frente, tese 6, a conduta firme e até incisiva do magistrado durante o interrogatório no tribunal do júri não configura necessariamente violação à imparcialidade ou influência indevida sobre os jurados. Então imagina, temos aqui um caso concreto de tribunal do júri, e o juiz, ao realizar o interrogatório do acusado, foi muito firme, até ríspido, né, grosseiro. Isso, por si só, atrai a nulidade? Não, não atrai a nulidade. Até porque essa conduta ríspida, até mesmo ríspida, né, grosseira, firme, dura, ela não tem o condão de atrair uma suspeição desse juiz. E além disso, quem julga mesmo não é nem ele, não é? Quem julga nesse caso é o conselho de sentença, não é? Estamos aqui em um tribunal do júri. Então, realmente, não há que se falar aqui em nulidade, já que não há demonstração de prejuízo efetivo, não há como se falar que isso por si só influenciou os jurados. E, gente, só para ficar claro, tá? Se não fosse um caso de tribunal do júri, uma mera arguição ríspida não tornaria o ato nulo, tá bom? Até porque se isso tornasse o ato nulo, teríamos aí que anular 70% por baixo das sentenças proferidas por todo o judiciário. Não estou falando nem só de processo criminal, não. Então, isso por si só não atrai nulidade, beleza? Então, tese 6. A condução firme até incisiva do magistrado durante o interrogatório no tribunal do júri não configura necessariamente violação à imparcialidade ou influência indevida sobre os jurados. Antes de seguir em frente, eu vou fazer um convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, com acesso a vários planos de leitura, tanto planos focados em carreiras, como também planos focados em editais específicos sem nenhum custo adicional. Então você vai ter, além de tudo, continuidade no seu estudo, um estudo super completo e atualizado de lei seca e jurisprudência por um valor super acessível. Então vem fazer parte que eu te aguardo. Vem conhecer também o Mapa do Aprovado, o curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender a organizar um plano de estudo totalmente focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E por último, vem conhecer também a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e pode ser um baita diferencial na sua prova de títulos. Então, seguindo em frente, tese 7. No julgamento perante o Conselho de Sentença, é possível o interrogatório por sistema integrado de videoconferência quando o acusado é classificado como de altíssima periculosidade, situação em que não se configura constrangimento ilegal por cerceamento do direito de presença física. Então imagina aquela situação em que uma pessoa muito perigosa mesmo, imagina um chefe de organização criminosa,
vai ser julgado pelo tribunal do júri. E, gente, para transportar essas pessoas é todo um esquema de segurança que envolve não só custo financeiro, não é? Mas também risco a quem está realizando essa transferência. E mais risco ainda também para aquelas pessoas que estão lá no fórum e que vão ter que ficar no mesmo ambiente, porque eventualmente pode haver um plano de tentativa de resgate. Enfim, é risco, né? Risco, é custo. Muitas vezes é custo logístico também, custo de pessoal, não só um custo financeiro. Então, por isso, existem situações em que é possível que essa oitiva do acusado, desse interrogatório do acusado, se dê por videoconferência. E o artigo 185, parágrafo 2º do CPP, trata exatamente dessas situações. Veja só. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Bora lá. 1. Prevenir risco à segurança pública quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. 2. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo por enfermidade ou outra circunstância pessoal. 3. Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou de vítima, ainda que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do artigo 217 desse Código. E 4. Responder a gravíssima questão de ordem pública. Então, temos, não é, que a regra vai ser que esse interrogatório se dê em sala própria, onde este indivíduo esteja presente. Mas, excepcionalmente, pode ocorrer por videoconferência, havendo a justificativa, que pode ser alguma dessas 4 que eu trouxe. Então, questão de segurança pública, não é? Especialmente quando esse acusado integra a organização criminosa ou quando houver algum risco de fuga durante o deslocamento, também para responder à gravíssima questão de ordem pública. Além disso, quando por alguma situação pessoal esse acusado não possa comparecer, então, por exemplo, ele tem uma grave doença, uma circunstância pessoal que vai tornar muito difícil esse deslocamento. E, por último, para que se impeça a influência desse réu sobre o ânimo de uma testemunha ou uma vítima. E aí, nesses casos, né, se prefere que colha o depoimento dessa vítima ou testemunha por videoconferência. Mas se isso não for possível, aí o interrogatório do réu pode ser por videoconferência. Então, tese 7. No julgamento perante o Conselho de Sentença, é possível o interrogatório por sistema integrado de videoconferência quando o acusado é classificado como de altíssima periculosidade, situação em que não se configura constrangimento ilegal por cerceamento do direito de presença física. Seguindo em frente, tese 8, o réu foragido não tem direito de participar do interrogatório por videoconferência quando a audiência de instrução for realizada presencialmente. Então, sobre esse ponto, eu já devo dizer que existem decisões tanto do STF quanto do STJ permitindo, tá, que aquela pessoa, aquele réu que está foragido, participe da audiência por videoconferência. Temos decisões, por exemplo, da segunda turma do STF, o relator foi o Fachin, aqui dessa decisão que eu trouxe, 2022, decisão também da quinta turma do STJ, tá? Mas, de fato, a tese aqui do Jurisprudência em Teses traz uma posição em sentido contrário, né? De que não seria possível essa oitiva e se parte de alguns pressupostos. O primeiro é o de que não existe um direito absoluto a participar da audiência, não é? E realmente esse é um pressuposto que mesmo as decisões que deferem também partem, que por mais que seja importante essa participação, estando o advogado presente, isso já supriria. Mas, não é? A decisão aqui que defere, ela parte do pressuposto de que a ampla defesa ela
é mais garantida quando se permite essa participação, apesar dessa condição de foragido. Beleza. Qual o ponto, então, para negar? Gente, é o argumento da boa-fé objetiva nas relações processuais, de que se essa pessoa está foragida, ela já de cara está tendo uma conduta desleal e não cooperativa com o Poder Judiciário, e de que ela não pode se beneficiar da própria torpeza, porque senão você traz um estímulo para que essa pessoa permaneça foragida e mesmo assim participe dos atos processuais. E isso pode ser visto, né, até mesmo como uma afronta ao Poder Judiciário, né? Aquela pessoa está foragida, está escondida, né, para não ser presa, e está ali de peito aberto, bem longe, por videoconferência, participando da audiência. Então, realmente, é algo que é problemático, né? Não temos como negar. Mas temos essas duas posições, tá bom? Isso aqui eu acho que é algo que não deveria cair em prova objetiva, porque existe uma divergência, beleza? Então, tese 8, o réu foragido não tem o direito de participar do interrogatório por videoconferência quando a audiência de instrução for realizada presencialmente. Seguindo em frente, tese 9, a realização do interrogatório por meio de carta precatória não viola o princípio da identidade física do juiz. O que é esse princípio, gente? Ele está previsto lá no artigo 399, parágrafo 2º do CPP, que diz que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Qual é a importância disso? É permitir que aquele juiz que teve contato direto com a prova sentencie, não é? Mas esse é um princípio absoluto? Não. Até porque, gente, muitas vezes o juiz ele já não está mais naquela lotação na hora que a sentença é proferida. Pode muito bem o juiz ter feito a instrução, mas no momento de sentenciar, esse juiz pode estar já em outra comarca em virtude de remoção, pode estar licenciado, pode estar de férias, enfim. Não é? Nada disso atrai uma nulidade. E da mesma forma que no caso concreto, esse acusado residia em outra cidade e foi mais simples realizar a sua oitiva por meio de uma carta precatória. Então imagina que o fato está sendo julgado em São Paulo, mas o réu reside lá na cidade de Recife, no Pernambuco. E aí ele foi ouvido por meio de carta precatória. Tem algum problema? Isso vai atrair uma nulidade? Não vai, tá? Não vai, a não ser, não é, que se demonstre um prejuízo efetivo, porque sem prejuízo não há como arguir a nulidade, beleza? Então, como é que ficou a tese 9? A realização do interrogatório por meio de carta precatória não viola o princípio da identidade física do juiz. E a última tese de hoje, tese 10, é legítima a participação da defesa dos corréus nos interrogatórios dos outros réus, em atenção ao princípio do contraditório. Então, vamos lá, qual é o caso concreto? Imagina que nós temos uma ação penal que é promovida em face de vários réus, e a pergunta é, um réu pode ouvir o interrogatório do outro? A resposta é sim, tá? Sim, sem pestanejar. E aí vamos para uma situação um pouquinho mais complexa. E se houve um desmembramento dos processos por alguma situação? Então imagina, por exemplo, eu trouxe um caso concreto para vocês, em que houve um incidente de insanidade mental relacionado a um dos corréus. E aí, por conta disso, o juiz entendeu que seria pertinente o desmembramento dos processos, porque seria uma situação peculiar. E aí, nesse caso, haverá a possibilidade de, mesmo assim, um corréu ouvir o interrogatório do outro? Sim. Mesmo assim, isso é possível em virtude da garantia do contraditório, né, e da ampla defesa. E tolher essa possibilidade pode sim levar à nulidade, mas aí não é, tem-se que demonstrar o prejuízo efetivo, aquela mesma lógica de sempre, quase em tudo que a gente conversa sobre processo penal. Então, como é que ficou a última tese de hoje? Tese 10. É legítima a participação da defesa dos corréus nos interrogatórios de outros réus em atenção ao princípio do contraditório. E, meus amigos, por hoje foi isso. Esqueci de falar a palavra da sorte, né? Então, a palavra da sorte hoje é sorte. E se você editar é porque você realmente ouviu até o final. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Deixa aquele like,
compartilha com aquele amigo e na sua rede social preferida e marca a gente, beleza? E também deixa aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque ajuda demais. Então, até a próxima!